Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo essa gravação. Bom dia para quem está chegando aqui ao vivo. Essa aqui é a nossa terceira live da semana. A gente está fazendo uma semana especial de lives, que é a semana da minissérie Eu Vou Amamentar. Então, essa semana eu estou focando nos assuntos relacionados às grávidas, para que a gente possa esclarecer o máximo de dúvidas possível e as grávidas consigam encontrar assim um norte, né? Uma maneira de construir essa história de amamentação com tranquilidade, sem ficar tão suscetível aos palpites, né? Sem ficar tão sensível a isso tudo que acontece na gestação e no pós-parto. A gente sabe que não existe uma maneira de a gente não se afetar, de a gente não ficar realmente sensibilizada, né, com tudo que acontece com a gente no pós-parto, mas tem como a gente se preparar, assim, tem como a gente prever o que vai acontecer, tem como a gente planejar e melhorar aquilo que a gente sabe que é um risco, né, no nosso pós-parto. Então, por isso que a gente está fazendo, que eu estou fazendo essa semana da minissérie Eu Vou Amamentar, para ajudar as grávidas nesse processo, tá? Bom, hoje é uma live muito especial. Eu tô muito feliz de fazer essa live porque eu convidei uma pessoa para fazer essa live comigo, que eu até quero que tu, por favor, peça para entrar na live, que é uma pessoa muito querida. Eu não conheço ela pessoalmente, eu conheci ela pela internet. Na real, nem sei como é que foi que ela me achou e gostaria, inclusive, que ela me contasse aqui nessa live como é que foi que ela me achou. E a gente se conheceu em abril do ano passado e eu pude acompanhar assim o início do processo de amamentação dela. Na real, consegui acompanhar a fase de gestação dela, né, da gravidez dela, da preparação, das dúvidas que ela tinha nessa fase, depois do nascimento do bebezinho dela, também as dúvidas do pós-parto e pude fazer parte, né, tive a honra de fazer parte desse processo dela. Ela já me pediu aqui para entrar, é a Lila, ela é uma mulher muito maravilhosa e eu pedi para ela participar dessa live aqui junto com a gente, para ela contar né, para as pessoas que estão aqui assistindo a versão dela da história, né? O que ela fez durante a gestação, como que ela se sentia, por que ela resolveu se preparar, como que foi o pós-parto, como que foram as dificuldades que ela enfrentou no pós-parto. Enfim, eu acho que ela pode contribuir muito com a história de vocês também. Peraí só, 30 segundos para eu pegar meu fone aqui. Aqui, pronto, voltei. Deixa eu botar meu fone aqui, que eu esqueci desse pequeno detalhe. E aí eu vou chamar a Lila, o nome dela é Marília, e ela mora lá na Alemanha, numa cidade que eu nem sei falar o nome, e tem um bebezinho muito lindo, e ela vai contar a história dela pra gente. Então vamos lá, vou chamar ela pra entrar, tá? Vamos ver se vai dar certo. Oi, Lila! Dá para me ouvir? Dá? Tá todo mundo ouvindo a Lila? Eu tô. Oi, gente. Deixa eu só mostrar para vocês. Fala, oi, pessoal. Que lindo! Ah, você falou aí de como eu te achei. Eu, na verdade, não sei também. Eu sei que foi pelo Instagram. Não sei se foi alguém que me marcou em alguma coisa. Ou não sei, não sei. Eu sei que fui parar na página e aí logo depois começava o curso. E aí eu comprei o curso e aí a gente colou. Colamos mesmo. Muito bom. Lila, me conta como é que foi assim o início disso tudo, tá? Tu planejou a gestação, tu já considerava essas questões de amamentação antes mesmo de engravidar, ou nem pensava nisso, só pensou nisso depois da gestação? Me conta como é que foi. Bom, minha história com a amamentação ela é antiga porque eu cresci ouvindo minha mãe dizer que eu não quis mamar. Que ela tentou durante um mês e que não rolou, e eu não entendia, porque assim, nós somos mamíferos e tecnicamente todo mundo tem que mamar, todo mundo quer mamar e nasce com esse desejo. Por algum motivo ela dizia isso e eu não entendia de onde vinha esse não querer.
Eu sempre soube que amamentar era uma das minhas prioridades no processo de maternidade, tudo por conta desse fato de não ter amamentado. Eu achava que eu precisava resolver isso com a natureza, né? Eu sempre tive isso no fundo da minha cabeça. Minha gravidez foi super planejada. Eu tenho um ovário policístico, demorei de engravidar e tal. Então, assim, eu tive muito tempo para pensar e para absorver tudo isso. À medida que eu comecei a me interessar de fato pelo assunto, foi quando eu entrei num grupo do Facebook já, sei lá, mais de 6 anos, alguma coisa assim. Antes mesmo de começar a tentar engravidar, porque eu queria entender de onde é que vinham os erros, porque que nenhuma das minhas amigas conseguia amamentar. Todo mundo terminava em mamadeira. Eu não sei porquê, mas eu tenho nojo de mamadeira. Então, eu queria entender onde é que estava o processo. E à medida que eu fui estudando, eu fui entendendo onde é que moravam os problemas. E aí eu tomei a decisão de que eu iria amamentar de qualquer jeito. Eu entendia que tinham problemas que fugiam do nosso controle e todas essas coisas, mas no que tangia ao ponto de conhecimento, eu ia fazer isso acontecer de qualquer forma. Então, eu vinha ao longo dos anos estudando, lendo, e além disso, eu vinha preparando o meu marido, porque eu sabia que se ele não estivesse do meu lado, não ia acontecer, né? Eu moro longe da minha família, a família dele mora aqui, e aqui na Alemanha se amamenta muito pouco, então eu sabia que eu ia precisar do apoio dele incondicional. E ao longo dos anos, né, estudando, e à medida que eu ouvia falar de uma coisa, eu comentava aqui e ali, esporadicamente, e foi rolando. Quando eu engravidei, eu senti a necessidade de ter o conhecimento, todo aquele conhecimento que eu juntei ao longo dos anos, eu precisava disso de maneira organizada, porque você aprende um pouquinho ali, mas não, eu precisava de um conhecimento sólido. Peraí. Sim, mãe. Para você ficar no vídeo também. Demandas maternas. Olha, eu vou aproveitar que a Lila saiu rapidamente só para fazer um parênteses. Um discurso que eu vejo em comum com as pessoas que tiveram boas histórias de amamentação. Coloquei meu marido na jogada. Tá, mas pode voltar, Lila, vai lá. Continua a história. Eu acho que não funciona. Se você não tem seu parceiro do lado, não funciona. Então, eu precisava do meu conhecimento, eu precisava de todo aquele conhecimento que eu adquiri ao longo dos anos, de maneira organizada, para que eu pudesse voltar ali quando eu precisasse, para que eu revesse tudo que eu vi ao longo dos anos. E aí foi a hora que o curso entrou na minha vida, assim. Eu sentei, fiz o curso, e acho que eu fiz o curso até mais de uma vez. A maioria das coisas eu confesso até que já me eram... assim, eu já tinha uma noção mais ou menos de onde podia dar problema e tal, mas fazer o curso para mim foi assim, para solidificar o meu conhecimento mesmo, e foi muito bom e foi muito importante, porque eu acho que, assim, a minha história de amamentação vem dando muito certo, mas ela não vem dando certo, porque assim, eu ouvi muitas pessoas que eu dei sorte. Eu não dei sorte. Se eu tivesse contado com a sorte, eu tinha me dado muito mal. Porque eu tenho um peito muito grande, eu tenho hiperlactação. No começo, meu bebê não estava pegando o peito direito. Então, assim, eu precisei de fato de tudo que eu estudei para fazer isso acontecer. Então, quando ele nasceu, eu não tinha... Eu sei que a maioria das pessoas passa por isso, mas eu não passei pela sensação de, eu não sei o que é que eu vou fazer e agora. Não, eu não sei. Eu não sabia trocar uma fralda. Muito verdade, não sabia. A primeira fralda tinha mais de 48 horas de nascido. Mas amamentar eu sabia. A partir do primeiro segundo eu sabia o que fazer. E assim, foi uma decisão, por exemplo, não comprar chupeta, não comprar mamadeira, porque eu sabia que eu não queria cair em tentação. Eu sabia que o momento podia... Eu sabia que o momento da tentação podia chegar e eu não queria passar por isso. Então, assim, de tudo que eu fiz, sem a menor dúvida, me informar e me informar muito, porque não vai funcionar se você dá uma estudadinha e você não está seguro daquilo ali. Porque, mesmo tendo estudado tanto, quando chegou... Eu achei que
eu sou uma pessoa de personalidade forte e eu achei que eu, tendo estudado muito, as pessoas iam me respeitar. E aí, quando eu cheguei no hospital, as primeiras 48 horas foram ótimas e as últimas 24 horas foram desesperadoras, porque as enfermeiras começaram a me dizer que ele não estava mamando, que a gente não ia sair do hospital, que ele estava perdendo muito peso. Então, assim, se eu não soubesse que a perda de peso é normal, se eu não soubesse dessa dificuldade do começo, que essa dificuldade do começo ia acontecer, eu tinha entrado em pânico. Eu tinha dado mamadeira, eu tinha dado chupeta como ofereceram, eu tinha colocado bico de silicone como ofereceram. Então, assim, se você não tem um conhecimento sólido, se você não tá... Porque o momento em si já é muito frágil. Você já está muito abalada no pacote geral. E aí as pessoas começam a dizer que o que você está fazendo está errado. Se você não tem certeza, não vai funcionar. Você vai ceder. E assim, eu vi isso acontecer. Ano passado foi um baby boom na minha vida. Eu tinha 17 amigas grávidas. Dessas 17, só 3, contando comigo, amamentaram. E sem chupeta, só eu. Aliás, não, eu e mais uma. Então, assim, porque todo mundo passou pelo mesmo problema de estar no hospital e do bebê não estar pegando e ter perdido peso. E o pediatra dizer que tem que colocar fórmula. Então, assim, o mais difícil da amamentação, sem a menor dúvida, é lidar com os outros. Porque se você está seguro do que você está fazendo, você vai continuar tendo que lidar com os outros. Se você souber o que está fazendo, você vai continuar você vai continuar lidando com os outros. Então, é muito difícil o processo de amamentação, mas se você se prepara, se você sabe o que pode vir, porque eu estava preparada, eu sabia que eu podia ter como o meu peito é muito grande, eu tenho muito leite, eu corri sério risco de ter uma mastite. E eu não tive, por quê? Porque na hora que aconteceu, porque meu peito empedrou, todas essas coisas que acontecem com todo mundo, aconteceu comigo também. Mas eu sabia que aquilo era um problema, eu sabia que eu ia precisar agir. Eu não fiquei assim esperando piorar. Eu não fiquei achando que dor era normal. Então, eu fui agindo. E assim, você só tem a possibilidade de agir se você sabe que aquilo ali está errado. E para saber que está errado, você precisa estudar, não tem para onde correr. Agora, a amamentação é uma decisão. Então, assim, o começo é complicado, o começo é difícil, mas se você está decidido a fazer isso acontecer, é isso. Não vai acontecer e vai acontecer mesmo, mas depender do fator sorte é um risco que eu particularmente não quis correr. E deu certo. Tá aqui, a gente está com um bebê de 8 quilos com 5 meses, que deixa todo mundo... Assim, os médicos aqui estão super abismados com um bebê que só mama tá com 8 quilos. A família do meu marido, que no começo criou muito problema porque a gente não deu chupeta, eles estão assim super impressionados. Meu Deus, como ele cresceu. E é Que a tipo hora de que você... comentário que tu ouvia da família, assim, que tu sente que se tu não tivesse munida de informação, aqueles comentários da família teriam te afetado, teriam te deixado insegura. Até mesmo assim, se o teu marido não tivesse se informado, né? Se ele não tivesse jogando no teu time, o que tu acha que poderia ter te afetado nesse processo, especialmente nos primeiros dias, assim, que a gente se questiona muito, né? A gente fica o tempo todo ali em looping, insegura e buscando a nossa segurança, insegura e buscando a nossa segurança. A questão da chupeta, sem dúvida. Porque, assim, em 5 meses eu já ouvi coisas como, meu Deus, mas existe a possibilidade de criar uma criança sem chupeta? Como se, assim, como se a criança já nascesse com a chupeta na boca, sabe? Como se fizesse parte da natureza, como se a chupeta fosse feita de madeira. Então, 15 dias antes do meu filho nascer, nasceu a filha do meu cunhado. Então, assim, a gente vive um processo de comparação eterno, porque ela deu chupeta. Então, assim, quando ele nasceu, que a gente decidiu... Primeiro que quando ele chorava, o povo perguntava, cadê a chupeta? Não, mas ele não chupa a chupeta. Ah, mas não chupa por quê? Porque não pegou? Não, porque a gente decidiu não dar. Ah, mas por quê? Aí você vai e explica, mas as pessoas não acreditam, as pessoas não querem aceitar. E, assim, de fato, a geração antes da minha não viu criança sem chupeta, né? Então, assim, meus sogros chegaram a fazer uma reunião de família para conversar sobre o fato de que meu filho não tinha chupeta.
Então, se eu não tivesse muito certa, eu teria cedido, porque eles são minha família aqui e a gente se dá muito bem. Então, eu sei que eles não falam isso por mal, eu sei que é falta de informação. Eles são idosos, então, assim, eu não queria entrar nesse embate, eu não queria deixar eles tristes. Então, assim, se eu não tivesse certeza que o que eu estava fazendo era o melhor para o meu processo de amamentação, assim, e eu digo a você, eu sei que a maioria das pessoas fala, ai, não vou dar chupeta porque chupeta faz mal e tal. Eu não dei chupeta porque chupeta faz mal para mim, porque eu tenho certeza que se ele tivesse uma confusão de bico e se ele ferisse meu peito, eu ia parar com a amamentação, porque para mim esse era um ponto sensível. Eu tinha muito medo de ter dor na amamentação, de meu peito sangrar, porque, por exemplo, aqui na Alemanha não se faz tratamento com laser para fissura mamária. Eu não tenho essa opção aqui. Então, assim, eu não tinha como arriscar ter esse tipo de problema. Então, eu confesso que não dar a chupeta foi uma decisão pensando em mim. E as pessoas jamais entenderiam isso, né? As pessoas achavam assim, ele precisava de uma chupeta porque ele precisava se acalmar. Teve, acho que 2 ou 3 vezes que eu, de fato, quis dar uma chupeta, que eu pensei em dar, que se tivesse em casa eu teria dado, tenho certeza O caso disso. é o famoso caso de necessidade, né? Eu tenho só por causa de necessidade. Isso, pronto. Essa necessidade houve, aconteceu, mas eu não dei, eu entendi que bebê chora mesmo. Ele é um bebê que não gosta de dormir, mas dorme, assim, né? Dentro do espectro de um bebê, ele dorme as horinhas dele. E eu acho que essas 2, 3 vezes que eu tive vontade foram no primeiro mês, depois não sinto a menor falta. Tenho certeza absoluta que ele não sente a menor falta também. Não vejo, assim, ele bota muita mão na boca, mas eu não vejo ele botar a mão na boca e chupar, por exemplo. Ele bota todos os dedos, ele bota inclusive o polegar como se estivesse chupando o dedo mesmo, mas ele não chupa, ele morde. Então, assim, não vejo em nada na nossa vida a falta da chupeta. Vejo exatamente o contrário, porque né, eu de fato acredito que ele cresceu tanto pela livre demanda, porque ele está sempre no peito. Sempre que quer, eu dou. Eu entendo também que eu estou sentada numa montanha de privilégios, né? Que eu tenho uma vida tranquila e tal. Mas, ao mesmo tempo, a minha vida aqui é sozinha. Eu não tenho empregada, eu não tenho babá. Eu não tenho cozinheira. Quem faz minha comida todos os dias sou eu. Então, além de cuidar dele, eu preciso cuidar da minha comida. O resto da casa eu meio que larguei de mão, mas eu, eu preciso dar conta disso, assim. Meu marido viaja muito, então eu acabo ficando muito sozinha em casa. Então, assim, não sinto falta de chupeta de jeito nenhum. E acho, inclusive, que a falta da chupeta faz com que a gente tenha uma comunicação completamente diferente. Assim, eu É olho isso, e a sei o que questão ele do quer. vínculo. A gente fortalece muito o relacionamento, né? A nossa maneira de se comunicar com a criança, porque quando tu não tem aquele intermediário, né, que é a chupeta para resolver, tu vai se obrigar a entender os sinais do teu bebê, né? Tu vai se obrigar a entender o que ele tá querendo te dizer, que ele não vai falar verbalmente, e tu vai aprender isso testando, né? No choro tu vai testar de um jeito, depois tu vai testar de outro, e é assim que tu vai adquirindo inteligência, né? Vai abastecendo o HD com as possibilidades do teu bebê. Exatamente. Então, assim, eu tenho certeza que, assim, uma certeza que eu tenho. Se eu tivesse dado chupeta, ele teria pego a chupeta. Ele já, assim, mesmo agora com 5 meses, ele não tem uma pega perfeita, porque meu peito é muito grande, ele não consegue pegar a auréola toda até hoje. A gente já foi para, como é o nome? Ortopedista não, esqueci o nome agora, osteopata. Já olhou, já fui e já passei por consultora de amamentação aqui, não tem absolutamente nada errado, mas a pega dele ainda não é perfeita. Se eu colocasse uma chupeta nesse meio do caminho, com certeza ele já teria desmamado. Eu tenho certeza absoluta disso. Então, assim, é um orgulho que eu carrego na vida de ter sobrevivido, de não ter sucumbido à tentação da chupeta, de não ter sucumbido aos palpites das pessoas e, assim, de não ter surtado, porque cada contato que eu tinha, sem exceção, eu não tenho uma amiga aqui que não tenha dado chupeta.
E eu não tenho uma amiga aqui que não tenha virado para mim e falado, olha, mas cuidado aí para ele não pegar o dedo e tal. Então, é diário. É diário, é uma luta diária. O peito em si, assim, eu teve uma fase que eu falava direto, que eu vivia em função do peito, não em função do bebê, porque era muito leite, eu estava sempre vazando, todas essas coisas. Mas na hora que você vê o resultado real, e assim, o resultado real é uma criança extremamente bem alimentada, super saudável. Então, eu, assim, Ô, de Lila, fato, sou tu muito sabe grata que, por todo o processo. tu sabe que tem a tua fala, ela me chama a atenção para uma coisa, que tu falou assim, ó, a pega dele não é perfeito, tem a mama muito grande. Eu passei muito tempo em função do peito, porque eu produzia demais, vazava demais, né? Ejetava demais, ele se atrapalhava também, né, na mamada. Uhum. E isso, para mim, tem um link muito forte com a questão de que quando a gente tem informação, a gente desenha a nossa maneira de amamentar. Porque não existe uma receita perfeita, né? Às vezes a gente fica tão pirada naquela coisa assim de que eu tenho que aprender a fazer a pega perfeita, a posição perfeita para o meu bebê estar naquele lugar perfeito lá do desenvolvimento dele. E, cara, cada uma de nós vai ter uma dificuldade diferente, vai ter uma peculiaridade da nossa amamentação. E tu só vai conseguir desenhar, readaptar, recalcular a rota se tu souber quais são as possibilidades, né? Enquanto a gente ficar naquela coisa de, eu preciso amamentar em livre demanda, sem chupeta, e se não for assim, tá tudo errado. Não! Dá pra gente manejar, cada uma de nós vai ter uma questão para resolver. Né? Vai ter a mulher do peito pequeno, a mulher que vai ter dificuldade de amamentar deitada, aquela que vai amar amamentar deitada, vai ter aquela que jorra leite na cara do bebê, vai ter que contornar isso, vai ter aquela que o bebê se irrita muito rápido porque a ejeção acaba muito fácil no peito. Então, assim, a gente só vai entender que não existe um modelo, né, um checklist de amamentação, os pré-requisitos que você precisa cumprir na amamentação, quando você entender o que significa amamentação, o que está englobado, o que é importante para a amamentação, né? É assim, Lila, é, pode falar. eu vi, tem uma amiga minha que está aqui participando da live, que ela tá falando que amamentar na rua aqui é super bem aceito. De fato é. Só que como o peito para mim era uma coisa muito sensível, assim, no sentido de que, eu não mostro meu peito para ninguém. Na primeira semana de amamentação, eu falava, jamais vou amamentar na rua, nunca, vou ficar trancada em casa os 6 primeiros meses, porque não vou amamentar na rua de jeito nenhum, não vou botar meu peito na rua de jeito nenhum. Gente, eu hoje amamento em qualquer lugar. Eu só não estou amamentando ainda com carro em movimento, porque o risco de engasgo é grande. Mas, assim, é a necessidade do seu filho naquele momento e você começa a enxergar que tanto faz, sabe? E, assim, você vai passar por... São tantos processos que você passa, assim, internos de entender. Eu achava que... Eu sabia que meu peito ia ficar maior na amamentação, então... A vida inteira isso me incomodou. Eu achava que eu ia ficar desesperada. E não tem o que fazer, é aquilo ali. E assim, de fato, quando você vê o resultado da amamentação acontecendo, quando você chega no médico, que a médica, assim, que já está ali com um pacote de amostra de fórmula na mão para lhe dar, e ela não tem o que dizer, porque seu bebê está extremamente saudável, está grande, e assim... aqui rola muito uma coisa de começar a amamentar com 4 meses. E eu falei que eu só ia começar com 6, né? Não tem o que dizer, né? O resultado da sua amamentação fala por si só. Então, vale a pena demais. Assim, Tu sabe que essa semana eu atendi uma mulher aqui presencialmente, até me chamou a atenção que quando ela entrou em contato comigo, ela falou que o bebê dela tinha 37 dias e que ela estava com fissura mamilar. Daí eu até me surpreendi, porque eu, em geral, com 37 dias, ou a mãe já desistiu de amamentar, né? Com uma fissura mais de um mês, né? É praticamente insuportável. E aí eu fui lá atendê-la. E aí ela falou pra mim bem assim, ó. Eu falei, cara, como é que tu tá tolerando 37 dias essa fissura aí no teu peito? Aí ela foi me falando, ela falou, Nelise, olha, eu botei na minha cabeça que eu ia só amamentar até a consulta com a pediatra, de um mês, né?
porque daí eu ia chegar pra ela e eu ia falar pra ela, ó, deu, não quero mais, porque, né, ela já tava já com, ela falou bem assim pra mim, eu já tava com os motivos que eu ia dizer pra médica que eu não queria amamentar mais, pra argumentar com a médica que precisava de fórmula e que ela queria parar a produção de leite dela. Daí ela falou assim, aí quando eu cheguei lá, e ela tava com o mamilo fissurado, a médica pesou a minha bebê, ela tava engordando 30 gramas por dia. Daí eu fiquei sem coragem de pedir para secar o leite. Eu pensei, caramba, eu acho que se eu resolver essa questão da fissura, eu posso ir até quando eu quiser com a amamentação, porque pra mim a bebê tá funcionando muito bem. E isso tem realmente um peso. É claro que não é recomendado que você esqueça de você em prol da amamentação. Não é essa a ideia. A amamentação é um relacionamento e a gente não pode se tornar refém dele, né? Não pode ser uma merda pra gente e super bom pro bebê. Porque se estiver sendo horrível pra gente, não vai estar sendo bom pro bebê também. Né? Então, mas é legal a gente colocar na balança isso, assim, sabe? Meu, será que se eu ajustar uma coisa, será que se eu tentar melhorar isso aqui só que tá incomodando, não pode ficar bom para todo mundo? E é isso, assim, quando tu vai na pediatra e a pediatra te diz que tá funcionando, pensa, meu, então eu acho que eu vou dar conta de superar esses desafios aqui, resolver de outras formas essas minhas pendengas aqui com a amamentação, porque tá funcionando muito bem pro meu bebê. Então, e vamos embora. E também que dá um orgulho, né? Dá uma satisfação, né? Mas aí é a hora que eu digo que informação faz toda a diferença. Será que se ela tivesse informação suficiente, ela teria passado 37 dias sentindo dor? Uhum. Entendeu? Se ela tivesse procurado... A gente precisa entender, assim, eu tenho ajudado algumas amigas hoje, né, que acabaram se interessando por amamentação e tal. E a primeira coisa que eu falo, arruma uma consultora antes do bebê nascer. Porque, assim, se der merda, na maternidade mesmo você já pede ajuda. Porque, assim, da pessoa que eu sou, eu nunca teria ficado 37 dias sentindo dor no peito. Mas Uhum. nunca. E eu vou te dizer, mesmo que eu tivesse ido na pediatra e ele estivesse crescendo, se eu tivesse há 37 dias sentindo dor, eu não iria adiante. Eu não Uhum. iria, porque assim, eu não, é meu, eu não consigo. Então, você E é da saber, maioria das mulheres. você saber que tá, que tem jeito o que você tá passando, né? Porque às vezes, sei lá, dependendo do nível de informação que a mulher tenha, ela acha que aquilo ali está acontecendo só com ela, né? Ou que, por exemplo, uma mastite, a mulher porque vai tomar antibiótico ou qualquer coisa assim. Se você tem informação e você sabe que aquilo ali pode ser resolvido, às vezes você consegue evitar o problema. Uhum. Então, assim, eu acho que não tem nada, 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 nada mais fundamental para quem quer amamentar, para quem decidiu amamentar, se informar. E é se informar muito para ter segurança na hora da fragilidade. Uhum. É ter apoio do lado, é ter, assim, o marido ou o companheiro do lado dizendo é isso aí, o que você está fazendo tá certo. Porque, assim, também não significa que foi 100% das vezes que eu tava de boa, que eu tava... Não, quando meu peito tava cheio, eu acordava em piscina de leite. E isso me incomodava muito. Então, assim, na hora que eu falava, eu preciso diminuir a quantidade de leite, eu preciso tomar um remédio, eu preciso fazer alguma coisa. Meu marido falava, não, isso aí vai passar. Você não me disse que depois de um tempo regula, você não me disse que depois de um tempo melhora. Então, assim, aguenta, a gente estar junto, vai passar. E, de fato, ainda fico suja. Suja não, né? Que não é sujo, mas ainda fico molhada e tal, de vez em quando. Mas diminuiu muito, a situação melhorou muito. E à medida que ele vai crescendo, assim, que as posições vão melhorando, que a coisa toda vai facilitando, é muito bom. É muito bom. De fato, assim, se não for a melhor coisa que eu já fiz melhor e mais difícil coisa que eu já fiz na vida, tá entre os três, sem dúvida. É. E é muito doido, né? Porque se a gente for parar pra pensar que a gente gestou esse bebezinho né, tu alimentou ele dentro da tua barriga por 9 meses e depois ele nasce e tu permanece alimentando ele com o que o teu corpo produz, assim, se a gente para pra pensar, é uma coisa muito, muito doida, né? Esse negócio de conseguir alimentar o filho com o nosso próprio leite. É muito doido. E assim, mesmo que você estude, que você sabe como funciona a reprodução humana e todas essas coisas,
tem 5 meses e desde a gravidez era assim, e às vezes eu olho ele, sei lá, deitado na cama e falo, meu Deus do céu, eu fiz essa criança e assim, eu estou alimentando essa criança. Essa criança saiu de 2,5 kg, porque ele nasceu super pequeno, para 8 quilos, só comigo. Eu fui suficiente para uma pessoa no mundo durante 6 meses. Então, isso, 6 meses mais os 9 meses da gravidez, né? Então, assim, é doido e é fantástico, é mágico. Doido. Assim, é a hora que você vê a magia da natureza acontecendo. Eu acho fantástico. É Mudou muito doido. completamente minha relação com o ser humano. Uhum. Lila, deixa eu te pedir uma coisa, assim. Se tu puder resumir, o que que tu diria para uma mãe, assim, se ela, né, a gente não falar milhões de coisas, porque milhões de coisas a gente não consegue focar em nada. O que que tu acha que, assim, talvez tenha sido a coisa que tu fez que funcionou melhor, que foi a coisa mais certeira que tu fez, assim, se fosse para elencar uma prioridade que tu acha que é importante as grávidas terem, né, para quando elas se preocupam com a amamentação, eu sonho em amamentar. Qual deveria ser a prioridade dela, na tua opinião? Se para ela amamentar é importante, assim, o que que tu sente que tu fez que funcionou melhor, tá? Você fala de coisa prática De ou qualquer além de coisa, assim. estudar? Não, eu acho que estudar, ler, fazer curso, ver vídeo, seguir as pessoas certas no Instagram, informação, não tem outra coisa. Porque assim, você se informar não vai te impedir de ter problema, porque assim, os problemas vão acontecer. Os problemas vão acontecer, não importa o que aconteça. Assim, ou você vai ter muito leite, ou você vai achar que vai ter pouco leite. Sempre tem um problema, não tem uma amamentação. Eu, pelo menos, não conheço nenhuma história de amamentação que tenha sido 100% perfeita, né? Mas você precisa saber onde pode dar merda e quando pode dar merda, e quando der, você precisa saber onde procurar ajuda. Porque a maioria dos problemas que dá em amamentação, você consegue evitar. O que não dá para evitar, você consegue resolver sabendo que isso é um problema. Porque se você ficar ali sentindo dor ou tendo qualquer problema, esqueça. Em algum momento você vai desistir, porque é difícil. Ô Lila, tu falou assim, ó, procure informação, siga as pessoas certas. Essa eu percebo que é uma dificuldade de nós, mulheres, né, que buscamos muita informação na internet, enfim, de qualquer pessoa que busca informação na internet, né, de saber detectar quem são as pessoas certas, assim, sabe? Eu tenho a sensação de que a gente, quando tu vai lá buscar sobre qualquer assunto no Google, tu vai encontrar todas as respostas possíveis para aquela tua pergunta, né? É aquela história de procurar doença no Google, assim, né? Tu tá com dor de cabeça, daí tu vai no Google, procura, estou com dor de cabeça, o que pode ser? Tu acha de câncer até, sei lá, aneurisma, né? E aí tu fica completamente perdida, assim. Como mãe, o que que tu sugere, assim, para as mulheres tentarem achar um norte, assim, sabe? Para não ficar atirando para todos os lados, assim, sem saber o que fazer. Assim, eu acho que a primeira coisa que eu vejo, eu acabei dando sorte, né? Porque eu comecei a me informar há muito tempo, eu sabia, mas quando eu via o discurso pela internet, eu sabia mais ou menos o que aparentava estar certo e o que aparentava estar errado. Mas eu acho que hoje em dia você precisa ter uma noção de uma coisa. Uma coisa que eu ouvi no início, no fim da gravidez, assim, foi que existe uma ditadura do peito, né? E assim, eu fiquei me perguntando, ditadura do peito por quê? Quem tá ganhando com isso? Porque a ditadura, você vê muito assim as pessoas falando na internet, mas quando você vê, por exemplo, você faz um post falando, sei lá, sobre chupeta, aí vai aparecer alguém, mas e a mãe que não conseguiu amamentar? E a mãe que deu chupeta? E a mãe que... Gente, uma coisa, os posts de internet não são para todo mundo. Vocês precisam entender que, de fato, tem coisas que prejudicam a amamentação e isso precisa ser comunicado, as pessoas precisam entender. Então, assim, para de se sentir ofendida com post na internet, para de achar que todo mundo tem que passar a mão na cabeça de todo mundo. Não é, gente. Não é, gente. Não tem que passar a mão na cabeça de todo mundo, não. A informação precisa
a informação precisa estar disponível e as pessoas tomam suas decisões. E aí, a partir do momento que você tomar sua decisão, sustenta, né? Porque o processo é complicado e, assim, você vai achar de tudo na internet. Agora você precisa entender, você precisa encontrar as pessoas que falam a sua língua. Se você acha que chupeta não vai prejudicar, ok, não tem problema, é uma decisão. Mas você precisa entender, vai precisar bancar a decisão no final. Que, assim, não adianta dizer, eu dei chupeta e meu bebê não desmamou com chupeta porque não foi imediato. A informação é errada, né? Pode acontecer depois. Então, você precisa se alinhar, você precisa seguir com pessoas que se alinhem ao seu pensamento. Você quer amamentar, você precisa procurar apoio. Não adianta você resolver da fórmula, resolver da mamadeira e ficar procurando informação em post de consultora de amamentação, que ela vai falar uma coisa completamente diferente do que você está fazendo e você vai se ofender. Então, assim, não dá. Ou você procura a informação de peito aberto, né, para ver o que de fato faz sentido para você, porque, assim, eu não critico quem resolve dar mamadeira ou quem resolve dar chupeta. Cada um sabe sua realidade dentro de casa e o que acontece. Mas, assim, eu também não quero que a minha decisão seja criticada. Eu não quero... É muito chato isso que eu passo na vida, de ter que defender a minha decisão de não dar chupeta todos os dias. Então, assim, deixa cada um com sua decisão. Procura se informar com quem se alinha às decisões que você tomou e para de ficar se sentindo ofendida com post na internet, que isso é feio. E isso que tu falou é muito verdadeiro, assim. É como se a gente estivesse criando um relacionamento, uma amizade. Tu não vai fazer amizade com alguém que não se alinha com as coisas que tu acredita, né? Tu pode... Inclusive, é uma decisão consciente não querer saber. Tá tudo bem se você não quer saber, né? Olha, eu prefiro ignorar, eu não quero saber esse negócio de chupeta de mamadeira, não quero saber se fórmula não é melhor do que leite materno. Eu prefiro ignorar completamente. Também é uma decisão e tá tudo bem. Só que, como tu falou, a gente precisa sempre bancar as nossas decisões, né? Especialmente hoje claro que a gente sabe que tem muita gente que não tem acesso à informação, né? A gente está falando aqui de um recorte privilegiado, como tu mesmo falou. É um recorte de mulheres, por exemplo, a gente está em 56 pessoas, 58 pessoas aqui agora. Somos privilegiadas, né? De estar numa quarta-feira de manhã vendo uma live a respeito de amamentação. Então, assim, nós que estamos aqui, estamos recebendo essa informação de mão beijada, de bandeja, a gente precisa bancar a nossa decisão, porque a gente tem informação, né? A gente não pode depois dizer, eu não sabia, não fazia a menor ideia, porque a gente realmente recebeu essa informação. Mas sim, é uma escolha dizer, tudo bem, existe essa informação, mas F-se, não quero saber esse negócio aí, vou tentar do meu jeito, vou ver o que vai dar. E vou só seguir as pessoas que seguem a minha linha de pensamento. E tá tudo bem também, né? Ô Lila, só uma dúvida que me surgiu aqui. Tu chegou a pesquisar pediatra durante a gestação? Pediatras para te acompanhar aí? Aqui na Alemanha funciona diferente. Existe uma escassez de médico muito grande aqui. Então, aqui não rola, por exemplo, você marcar uma consulta para ir conhecer o médico, para ver o que o médico pensa, para ver nada. Aqui não existe isso, não. Aqui você vai no pediatra que estiver perto da sua casa e, assim, você tem que ter sorte do pediatra resolver aceitar. Porque, assim, ainda tem isso, né? Tem que ver se o médico pega paciente novo. Então, eu fui para essa médica, para essa pediatra, porque ela era pediatra das filhas de uma amiga minha e essa minha amiga disse que ela era maravilhosa. Então, aí, tipo, um mês antes do fim da gravidez, eu liguei para lá, perguntei como funcionava e eles disseram, quando o bebê nascer, você liga e marca a primeira consulta. Porque aqui a gente não vai para consulta todo mês. Tem uma periodicidade. Então, eu marquei a primeira consulta e fui na cega. Na cega. E, assim, se eu não tivesse informada... bom, no caso da minha pediatra, nem tanto, porque ela é tranquila em relação à amamentação, ela está ali no meio do caminho entre a indústria e a amamentação, mas se você dá uma fraquejadinha, você recebe um potinho de fórmula, você recebe um potinho de papinha,
e aí vai. Então, assim, infelizmente eu não tive essa possibilidade. Eu queria muito ter tido essa possibilidade de ter procurado um pediatra, ter escolhido um pediatra, mas isso aqui não rola. Então, assim, sou eu fazendo uma faculdade de medicina dentro de casa através do Google para chegar lá munida de informação, mais ou menos sabendo o que perguntar e sabendo o que falar, porque ainda tem isso. Aqui você não recebe orientação, né? Aqui você tem, com sorte, as perguntas respondidas. Então, você tem que chegar lá com tudo anotado, com tudo para perguntar, porque ninguém vai virar para você e falar assim, e aí, como é que tá a amamentação? Deixa eu ver a boquinha do bebê. Não tem isso. Assim, a questão da língua, por exemplo, fui eu que tive que pedir para ser avaliada ainda na maternidade. Então, que assim, mesmo não tendo problema aparente, eu pedi para que fosse avaliada porque, né, eu queria me prevenir. Mas se eu tivesse esperado pelos médicos daqui, nunca teria sido avaliado. Joia. Mas Tu conhece alguma... acho super importante. Como é que funciona aí na Alemanha? Porque tu falou assim, ó, não é todo mês que a gente vai na consulta. E aí, como é que é feito esse monitoramento do desenvolvimento do bebê? É assim, eu não sei se no Brasil tem, mas aqui tem um negócio de uma caderneta, né, que tem todas as informações do bebê anotado. Aí tem duas consultas no hospital. A primeira, que é logo depois que o bebê nasce, e uma no dia da alta. E aí, de resto, é a enfermeira que vem, olha o bebê e tal, e é isso. Se você tiver alguma reclamação, aparece um médico para olhar. Aí, depois disso, no fim do primeiro mês, você tem a primeira consulta. E aí, assim, são períodos, por exemplo, ele está com 5 meses, eu tive até agora 2 consultas mesmo. Eu fui lá mais 1 ou 2 vezes por conta de vacina, porque ele precisa seguir o calendário da vacina daqui, o do Brasil, que a gente acaba indo muito para o Brasil. E eu vou ter a próxima, que é a consulta de 6 meses, quando ele já tiver mais de 6 meses. Então, se você vai a cada 2 meses, mais ou menos. Só que aqui tem uma coisa diferente do Brasil em relação a isso. Aqui tem a gente tem as visitas, a maioria das pessoas, você pode não ter, se você quiser, mas a maioria das pessoas tem a visita da parteira. Então, você tem uma parteira que faz o acompanhamento nas 2 primeiras semanas praticamente diário, depois a cada 3, 4 dias, e aí vai se passando para... Aí é a parteira que faz que verifica o peso do bebê, o tamanho, né? Se o bebê está crescendo direitinho e tal, mas não é uma visita médica, né? A parteira, ela não é médica, ela acompanha basicamente se o parto foi normal, se o parto foi cesárea, olha os pontos e tal. Na verdade, se a mulher teve algum tipo de ponto, olha os pontos, tudo direitinho e faz a checagem do bebê, mas também não é um negócio assim, não é um exame, por exemplo, ela não usa um estetoscópio, ela só mede ali o bebê, se está indo tudo bem, é isso. Como a gente não teve absolutamente problema nenhum no início, eu não sei se a parteira faz algum tipo de procedimento ou alguma coisa assim, caso o bebê não esteja indo bem. Mas, por exemplo, eu não sei se... o umbigo dele, depois que tinha caído, ficou um pouquinho vermelho. Aqui não existe a menor possibilidade de ninguém ter, por exemplo, o WhatsApp da pediatra. Isso não existe aqui, né? Então, você manda para a parteira. Eu mandei foto para a parteira e perguntei se era normal e tal, e estava tudo normal, então foi de boa. Mas eu não sei, eu acho que a parteira não faz nenhum tipo de procedimento. Se tiver alguma coisa, você precisa procurar o médico. Olha. Lila, queria te agradecer por ter participado aqui com o Bem, por ter dado o teu depoimento a respeito de como que funcionou para ti. Olha só que lindão, grandão que ele tá. De como que funcionou para vocês, né? Tá funcionando para vocês a amamentação. Te agradeço muito. Te agradeço primeiro a confiança por ter, né, feito parte da primeira turma de preparação para amamentação. Nem me conhecia e apostou na ideia de se preparar, de ter uma plataforma para consultar, né? Enfim, ver como tu mesma falou, né? Que tu fez o curso mais de uma vez. E a ideia é justamente essa, assim, sempre que a gente tiver dúvida, vai lá, tenta. Pode ser que tu não encontre todas as respostas da maneira mais completa, mas pelo menos um norte, né, para conseguir elaborar as alternativas, com certeza encontra por lá.
E eu te agradeço muito por ter me dado a honra de fazer parte dessa história de amamentação de vocês, tá? Eu vi um comentário aqui que eu achei muito bom da consultoria para mães Brasília. Ela falou assim, ó, temos uma consultora na Alemanha, a Lila, e temos a Claete também, que está participando aqui da live, que é a E mãe de Leite, que trabalha aqui. Eu nem sei se a Claete trabalha com a amamentação, agora que está com o bebezinho trabalho. pequeno. Eu sei que ela tem lá a plataforma dela, tem o Instagram dela, que é muito ativo, mas como ela é cheia de filho, assim que nem eu, não sei se ela faz a consultoria lá. Conta aqui pra gente, Claete, que daí é até legal deixar o teu contato aqui para as mulheres que moram na Alemanha e que estiverem acompanhando a gente, que são colegas da Lila, que estão vendo essa live lá no Insta dela. Peraí, fala pra nós, Claete. Se tu não foi embora ainda, tu conta pra nós se tu estás Eu atuando. sou, eu na verdade que tenho que agradecer assim, eu tenho três grandes agradecimentos na minha história de amamentação. Você, Claete e Mariana, uma amiga de Salvador, que ela é consultora do GVA. Mariana foi quem me colocou no GVA, na verdade, lá atrás, centos anos atrás. E assim, é, hoje eu vejo que ter me cercado das pessoas certas foi a melhor coisa que eu fiz, porque na hora que eu precisava na hora que eu tinha qualquer dúvida, era vocês três que eu recorria, né? Assim, Clédio não mora perto de mim. Então, assim, eu não podia fazer, mesmo ela estando com um bebê pequeno, eu nem teria como ir para me consultar com ela, porque a gente mora pelo menos 3 horas de distância. Então, assim, você ter o apoio das pessoas, você ter a quem perguntar, você ter a quem recorrer, é fundamental. E, assim, não adianta você pode ser que sua melhor amiga, a pessoa com quem você se dá melhor, não tenha amamentado, não adianta recorrer a ela. Você precisa recorrer a quem sabe mais do que você. É quem vai lhe dar suporte. Porque, assim, se você está com dificuldade da amamentação e você recorre a uma pessoa que teve dificuldade de amamentação, mas que acabou, por qualquer motivo que seja, terminando na mamadeira, você vai terminar na mamadeira, porque você está no momento frágil, né? E se você procura, você precisa confiar nas pessoas que você procura. E aí não tem jeito, você acaba tomando decisões que talvez lá na frente você veja que poderiam ter sido diferentes. Então, é informação e se aliar das pessoas corretas. Eu Essa não vejo outro sensação. caminho. Eu recebo muito mensagens de mães que vêm para mim para tentar reverter a situação da amamentação. E em geral, são assim, né? Eu já estou dando mamadeira, eu já sequei meu leite, mas assim, se eu estimular muito, ainda sai, será que o meu bebê ainda pega? Então, essa sensação de que, putz, agora que eu saí do olho do furacão, agora que eu saí do fundo do poço, eu percebo que talvez eu teria dado conta, é uma sensação horrível, né? Porque muitas vezes não dá para reverter. Muitas vezes o bebê não se interessa mais pelo peito. Eu tenho tido contato assim diário, né, semanal com esses casos pelo Insta, especialmente, que é por onde as mulheres chegam mais para mim. E, cara, é muito difícil, porque a maioria das vezes a gente constata que não dá mais, né? E essa sensação de arrependimento que vai durar pro resto da vida é muito ruim, né? Tem E assim, uma pessoa que fez o curso de preparação para amamentação também, que é a Geisa, e ela teve duas histórias de amamentação bem diferentes. Ela tem um filho de 19 anos, e aí na época que ela amamentou o filho de 19 anos com 3 meses, ele já ele parou de ganhar peso como estava no ritmo e tal, e o médico indicou a fórmula, e aí ela deu na mamadeira, começou a dar na mamadeira da noite, e daqui a pouco o bebê não pegou mais. E aí ela fala no depoimento dela bem assim, o menino dela mais velho, né, que é já um homem, tem 19 anos e agora ela tem uma menina de 5 meses. Me chamou a atenção que ela falou assim, ó, eu convivi esses anos todos com a frustração. E é muito ruim essa sensação, né? Então, realmente se blindar durante a gestação é a nossa fórmula, é o que a gente consegue controlar. Tem muita coisa que a gente não vai conseguir controlar. Tem um pequeno fator sorte. Tem o fator bebê, né? Que é os outros 50% o bebê também tem que colaborar, né? Pra gente conseguir fazer a amamentação. Mas se eu conseguir fazer 100% dos meus 50%, excelente. É a minha parte, eu fiz a minha parte, eu vou ficar com a consciência tranquila de que o que dava para eu controlar nesse processo, eu fiz, né? assim, o que eu vi ao longo desses anos estudando sobre amamentação
é o seguinte, é muito mais difícil consertar do que fazer a coisa certa. Porque, assim, eu me lembro que, inclusive, quem me chamou a atenção para esse ponto foi a própria Claete, porque, assim, a gente estava... Eu discutia casos de amamentação com ela. Tipo assim, eu via na internet aquela famosa que desmamou por isso, por aquilo, e aí a gente discutia sobre o assunto. E ela me falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. É que, assim, na hora que a merda tá feita, que a mãe tá ali desesperada, tentando amamentar, que não consegue, que tá com mastite, que tá com uma coisa, tá com outra, não importa o que a consultora fale. A maioria das vezes a mãe vai fazer outra coisa, porque ali tá vendo o filho chorar porque aparentemente está com fome, ou qualquer coisa, você tá frágil, já é um período frágil. Então, se você cria por qualquer motivo que seja, se você cria um problema para você mesmo, não importa a ajuda que a consultora de amamentação vai te dar. Porque, por exemplo, quando fala assim, precisa tirar a chupeta imediatamente, precisa tirar de vez, não tem que tirar a chupeta aos poucos. Cara, você não está acostumada com a criança que chora. Então, assim, tirar a chupeta de um bebê de 3 meses, por exemplo, vai ser muito difícil. Então, eu acho que, assim, reverter é muito mais difícil do que consertar, não pelo bebê ou não pelo problema em si, mas por você ter condições psicológicas de bancar as decisões que precisam ser tomadas para você corrigir a amamentação. Então, esse foi o motivo principal pelo qual eu quis me blindar de qualquer problema que pudesse dar problema na minha amamentação. Porque se tivesse dado, eu tenho certeza que eu não teria corrigido. Uhum. É muito mais difícil. E outra, né? Tu não é o único fator. Tu tem uma família inteira ao teu redor, né? Ó, já chegou pra mim umas 3 ou 4 mães que quiseram reverter essa questão da amamentação, que o bebê não tava mais pegando no peito. E aí eu expliquei como é que funcionava o acompanhamento, como é que ela tinha que manejar, né, esse reencontro, né, do bebê com o peito, porque é como se tu estivesse apresentando novamente o peito. Vai ter que conquistar o bebê vai ter que conquistar o peito, vai ter que rolar aquele approach de novo. E aí, essas mulheres, né, essas 3, 4 mulheres me falaram assim, eu conversei com o meu marido, e ele falou, acho que não vale a pena tentar. Então, assim, ela queria, mas olha só, ela tem uma pessoa dentro da casa dela que tá dizendo pra ela que não vale a pena tentar. Ela, naquela situação que ela tá frágil, ela vai lutar contra a opinião do marido? É óbvio que não. Ela quer paz de espírito naquele momento, ela quer só saber que tá tudo bem, ela quer só saber que aquilo que o bebê tá mamando tá fazendo ele se desenvolver, ela não quer um problema pra vida dela, né? Então, realmente, consertar é muito mais difícil. Aconteceu exatamente a mesma coisa com uma das minhas melhores amigas. E o marido dela vira... E assim, ela desesperada, tentando amamentar e tal, acordando de madrugada. A filha de boa, crescendo, tudo direitinho. Mas a pediatra já tinha colocado mamadeira e todas essas coisas. E ela ali tentando fazer a relactação com sonda, com tudo. E o marido falava, mas você não precisa estar passando por isso. Você não precisa desse sofrimento, você não precisa ter tanto trabalho. Vamos para a situação mais confortável. E ela acabou, de fato, parando de amamentar, acho que com 3 meses. Então, não tem jeito, você tem que se cercar das pessoas certas e você precisa... Eu falo que eu não ensinei sobre a amamentação ao meu marido, eu catequizei ele. Muito bom. É isso mesmo. Especialmente os homens que, assim, se a gente nós somos mulheres, muitas vezes não estamos familiarizados com essas tretas da amamentação, imagina eles, né? Então eles realmente precisam ser catequizados, literalmente. E assim, a depender da personalidade do homem, é um negócio até engraçado. Meu marido, ele é um cara super bacana e tal, e ele gosta do aplauso. Então, assim, ele gosta de chegar na casa dos pais e abrir a boca para dizer, não, porque minha mulher amamentou exclusivo, olha o tamanho do meu filho. Ele gosta de se exibir, sabe? Então, assim, ele se sente parte do processo porque, por exemplo, nesse problema com a chupeta que a gente teve com a família dele, ele me defendeu mesmo, sabe? Ele foi contra todo mundo e, assim, ele sente orgulho de ter feito isso. Então, ele trazer a pessoa que está do seu lado... Dele. Trazer a pessoa que está do seu lado para dentro do processo ajuda demais. Ajuda demais porque assim, a pessoa toma de fato aquilo ali
para si, porque ele não tem como amamentar. O que ele tem como participar do processo de amamentação é assim, eu sento na cama para amamentar, ele corre para pegar a garrafa de água, se a garrafa de água está cheia. Então, assim, ele quer se fazer útil naquele processo, e isso é muito importante. Uhum, é. Ó, perfeito isso que tu falou, porque assim, o marido ele já fica à margem, né, desse processo durante toda a gestação. Por mais que o bebê ouça a voz dele, a conexão, o conhecimento que o bebê tem é da mãe, não é do pai, né? Porque assim como ele ouve a voz do pai, ele ouve a voz de trocentas outras pessoas, né? Mas é o batimento cardíaco da mãe, é o cheiro, é o gosto, tudo é da mãe que o bebê está sentindo. Então, inserir o pai nesse processo para que ele entenda que ele realmente faz parte, não é assim, não é, ai, vamos ser queridas com ele, vamos colocar o homem na jogada. Não, a gente não banca sem eles. A gente precisa realmente fazer um time, né, com eles. Então, eles têm que fazer parte desse processo, eles têm que entender a importância da amamentação para o filho deles, têm que entender a importância da amamentação para o contexto familiar. Esse bebê que mama no peito, ele vai ficar menos doente. Esse cara vai ter que ir menos na farmácia de madrugada. Ele vai ter que correr menos no pediatra com esse bebê. Então, ele tem que entender de verdade o que, que significa a amamentação no contexto familiar, né? Na vida real, na prática. Na vida real. E se sentir parte assim, disso, né? Eu bombeei leite algumas poucas vezes justamente para não aumentar a produção. E aí, quando eu bombeava ou quando eu precisava fazer qualquer coisa, era ele que tinha que lavar a bomba e botar para esterilizar e tal. E assim, teve um dia que ele virou para mim e fez, cara, imagina se você estivesse dando mamadeira, quantas mamadeiras a gente não tinha que lavar e esterilizar? Lavar mamadeira é muito chato. Então, assim, hoje, por exemplo, eu estou procurando uma mochila, dessas mochilas de fralda pequena, porque eu vou pra rua, não tenho que carregar, eu levo um pacotinho de fralda, um pacotinho de lenço umedecido, porque eu não preciso levar mamadeira, eu não preciso levar água fervida, eu não preciso levar nada. A praticidade da amamentação é um negócio surreal. Eu já estou, inclusive, chateada com a introdução alimentar. Eu compartilho dos teus sentimentos, que nas introduções alimentares dos meus filhos eu pensava, nossa, agora vai ter que cozinhar, coisa chata. A amamentação é tão prática, já tá pronto. Exatamente. E assim, é de boa, né? Porque eu, por exemplo, estou tomando café às 11 horas da manhã e almoçando 4 horas da tarde, né? Eu não vou poder fazer isso quando ele estiver comendo. Eu vou ter que, de fato, me virar em 1000 para poder fazer a comida. Então, tempos sombrios estão por vir. Lila, ó, nosso tempo aqui tá acabando. A live já vai terminar daqui um minutinho, eu acredito. Quero te agradecer muito, muito, muito por ter participado aqui. Quando eu convidei a Lila, eu falei assim, ó, é bem rapidinho, tá? Não precisa ficar muito tempo se tu não quiser. Mas a gente passou 1 hora conversando e eu passaria muito mais tempo conversando contigo, porque realmente foi muito gostoso. E eu tenho certeza que essas pessoas que acompanharam a gente aqui na live se identificaram com a tua fala, se identificaram com tudo que tu passou e que tu estás passando, né, na amamentação. E também viram em ti uma inspiração, né? Uma esperança de que pode ser muito gostoso, pode ser muito legal, pode ser muito divertido, bacana, e a ponto de a gente pensar, nossa, vou introduzir os alimentos, sabe? Mas tava tão bom a amamentação. Então, assim, que bom que tu pôde trazer a tua história aqui e compartilhar, tá? Gente, vocês que assistiram aqui, muito obrigada. Continuem acompanhando a minissérie Eu Vou Amamentar, que tem episódio novo hoje e vai ter um novo episódio na sexta-feira também. Vou passar agora a palavra para a Lila, para ela se despedir também. Eu já vou deixar o meu beijo e a Lila vai dar as últimas palavrinhas dela aqui para vocês. Eu que agradeço você pela oportunidade de falar, porque né, eu estava na dívida do vídeo. Mas assim, eu espero que essa horinha tenha ajudado mais pessoas, que tenha inspirado outras pessoas, porque a única forma que a gente tem de mudar a nossa história é com informação. Só para acrescentar, eu descobri por que eu não amamentei, que eu não mamei. Já grávida, conversando com minha mãe, ela tinha o peito grande também e o médico mandou ela passar mel no peito para uma criança de 15 dias. E aí, depois que passou o mel no peito, aí foi que eu não peguei o peito mesmo. E ela disse que eu tomava o leite materno ordenhado e não gostava, mas tomava a fórmula. Provavelmente naquela época a fórmula adoçada, né? Então, acho que tem um fundamento total aí de uma questão de açúcar, né, da coisa do mel,
E tem o fato de que minha mãe tinha um peito grande, precisava ter tido uma orientação em relação a isso, como eu tive, né, com você, porque eu já sabia que eu teria um pouco mais de trabalho por conta do tamanho do peito. Mas eu tô reescrevendo minha história. E assim, eu tenho. Minha mãe, por exemplo, minha mãe também foi outro problema. Minha mãe queria que eu desse chupeta e todo aquele processo. E hoje ela morre de orgulho de dizer que eu não mamei, mas que eu tô amamentando meu filho. Então, Ó, eu reescrevendo não a própria quero te história interromper, mesmo. mas tem 3 segundos.